Pessoal, então vamos lá. Bom, essa semana a gente vai dedicar a nossa querida e amada pecuária leiteira, que todos os dias os nossos profissionais acordam cedo, literalmente bem cedo, para te ordenhar as vacas e levar o nosso leite e também os lácteos para a nossa mesa. Essa semana a gente está com pessoas muito especiais e na live de hoje nós temos simplesmente a presença da Agrindos e também da Colorado. A gente vai começar a conversa com o Roberto Yankee, que está à frente da Agrindos, e a gente vai entender um pouquinho da rotina. Eu quero que vocês participem, que vocês mandem mensagens, que vocês interajam com a gente, tá certo? Peço desculpas pelo meu nervosismo, porque realmente tá especial. Vamos o Rô para participar com a gente. Oi, Rô, seja bem-vindo ao Instagram da Ouro Fino. Obrigado, Ju. Você vê que a gente apanhou um pouquinho, mas conseguiu se comunicar. Pois é, eu estava tão nervosa que com medo de não dar certo, mas a gente conseguiu, né? Eu estou muito feliz mesmo de tê-lo aqui no nosso Instagram. Quero agradecer demais pela sua disponibilidade. No primeiro momento que a gente fez o convite, você já aceitou. Então, assim, eu realmente estou muito feliz com essa oportunidade que você está nos dando, tá certo? Muito obrigado, começar, Ju. Eu acho que você não dispensa apresentações, mas, por favor, fale um pouquinho da sua história, da Agrindos, até para compartilhar com a turma que está chegando. Bom, primeiro queria agradecer a vocês a oportunidade e eu sempre estarei junto com o Ouro Fino, não só pela enorme parceria que a gente tem há tantos anos, né, como também pela relação antiga que eu tenho com o Jardel, que é um descalvadense. É verdade. Então, somos dois descalvadenses aí. Então, para mim é um prazer sempre estar com vocês. E aqui a Agrindos está aqui localizada em Descalvado, nós produzimos leite desde 1945, são 75 anos. Recentemente somos pioneiros no leite A2A2, né, com a marca Lete. Foi o primeiro projeto de leite A2 do Brasil certificado tanto pelo Ministério da Agricultura como pelo selo Beba Mais Leite de certificação. E também fizemos o primeiro pedido na Anvisa para a rotulagem do leite A2 no Brasil. Então, é um projeto que a gente tem muito carinho e que imagina que terá muito impacto na pecuária brasileira. Com certeza. Agora, explica para a gente melhor. Bom, pessoal, o Roberto ele é conhecido por Rô, então eu vou tratá-lo assim ao longo da nossa conversa. Acho que poucos o chamam por Roberto. Ô, Rô, para quem não conhece ainda o leite A2, até eu mesma tenho muitas dúvidas sobre a composição dele. Você pode explicar para a gente como que é? Bom, o leite A2, na verdade, a vaca sofreu uma variação genética natural lá na evolução dela, né, 5.000 anos atrás, e há uns 20, 25 anos atrás, alguns pesquisadores da Nova Zelândia descobriram que existiam vacas que não tinham a variante genética, então elas tinham o que se chama de leite original, a caseína original do leite, que é A2A2. A variação genética trouxe a caseína A1. Então, as vacas A1, A2 e A1A1 são as variantes genéticas do leite original A2A2, que é o mesmo leite da mulher. Então, a gente precisa dizer que a caseína A2 está presente em todas as fêmeas mamíferas, exceto em 100% das vacas de leite. E aí vale para todas as raças. Um pouco menos no zebuíno, um pouco mais no taurino, mas todas as vacas têm a variante A1. E o que nós fizemos foi selecionar as vacas A2A2. Essas vacas produzem o mesmo leite da mulher, né? E isso tem um impacto recente muito interessante lá na China, quando as indústrias começaram a usar leite de caseína A2A2 para fazer fórmulas infantis e notaram uma redução muito grande nos problemas digestivos da transição do peito da mãe para a fórmula infantil em crianças.
E isso é muito interessante porque um dos problemas do A1 é justamente a digestão completa da caseína. O leite A1 forma um composto orgânico chamado BCM7, que é beta-casomorfina de 7 aminoácidos, já bem descrito na literatura. E esse composto orgânico, ele tem um problema de digestão em uma boa porcentagem dos seres humanos. E o leite A2, ao contrário do A1, ele tem uma digestão completa. Então, é uma questão de digestão. Por que nós nos interessamos por esse assunto? Porque, aparentemente, o percentual de pessoas que se dizem intolerantes à lactose é muito grande, né? E 20%, 25% da população se diz intolerante, alguns relatórios falam em 50%, 70%. E, na verdade, os sintomas da intolerância à lactose são muito parecidos com o da indigestão da caseína. Então, boa parte dessas pessoas não tem intolerância à lactose, tem indigestão da caseína 2. Então, nós temos aqui relatos, 100% das pessoas que se diziam intolerantes à lactose e que passaram a tomar o leite A2A2, hoje tomam leite A2A2 com lactose e não se sentem mal, não têm mais dores abdominais, não têm mais desconforto. Então, o problema não era intolerância à lactose, e sim indigestão da caseína. Inclusive, a Manuela está falando aqui, não troco meu leite por nada. Com certeza não. Bom. Que tem desinformação, né, sobre a questão da intolerância à lactose, e a gente... Esse é um dos objetivos, inclusive, da nossa live, é poder levar informação até para nós, né, que fazemos direto ou indiretamente parte da cadeia, saber como que funciona. Inclusive, Carlos Bedani está comentando aqui, o Bedani faz parte do nosso time, ele é da inteligência de mercado, ele sempre compartilha alguns dados com a gente. A produção de leite no Brasil caiu 3,4% de 2014 para 2018, porém os maiores produtores do Brasil evoluíram sua produção de 2012 a 2019 em 65%. Qual a importância da tecnificação, sanidade nessa evolução? Já começamos com pergunta para você, Rô. Bom, eu acho o seguinte, primeira coisa que eu acho interessante comentar é que essa queda de produção de 2014 a 2019, que é uma questão inédita no Brasil, o Brasil sempre cresceu a produção. Até 2014, ele era dos recordistas mundiais de crescimento da produção e do consumo. A gente cresceu a uma taxa de 4,5%, 5% ao ano. Talvez a gente só tenha perdido para a China nesse período anterior a 2014. E a queda de produção de 2014 a 2019 mostra a beleza que é a questão do mercado competitivo puro. No momento que o Brasil entrou em recessão, o próprio mercado se ajustou e o setor reduziu a produção. Ou seja, mostra que o sistema brasileiro de competição pura, a lei da oferta e da demanda no comando, ela se justifica, ela consegue se ajustar ao longo do tempo. Então, acho isso bastante interessante. Ao mesmo tempo, as fazendas mais tecnificadas, que tem volume maior, nesse caso dos top 100, né, que ele está se referindo, são fazendas que trazem benefícios para a indústria. Por quê? É o leite de origem, né? É o leite com rastreabilidade, ele otimiza a logística, os fretes primários, ele traz mais biossegurança para a própria marca da empresa compradora. Então, fica fácil justificar por que é que o Brasil está crescendo, aliás, como no restante dos países do mundo, né? Em escala de produção dos produtores mais tecnificados, e menos naquele leite mais amador, mais informal ou de menor qualidade, que não necessariamente é do pequeno produtor. Mas boa parte do leite informal está nesse segmento dos menores produtores. Isso não quer dizer que o pequeno produtor não possa ser um grande produtor de leite de qualidade na sua pequena propriedade. Com certeza, Rô. Investindo em tecnologia, em sanidade, reprodução, né, e manejo, digamos assim, é possível conseguir uma boa produção.
Nélio está comentando, seu Roberto Zorba te mandou um abraço. Muito obrigado, um abraço para você também. A Gabriela fez um comentário maravilhoso. O Lete A2 me permitiu a voltar a tomar leite sem ter amidalite. Adoro, Olha olha só. que maravilha. Bom, Rô, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você mencionou a questão das certificações que o Leite Lete tem, e uma dessas certificações é a certificação Agrindos. O que significa isso? Na verdade, o que nós temos, o diferencial que nós temos, nós e qualquer outro produtor de leite A, inclusive o Sérgio que vai estar aí conosco, o Leite Bela Vista, o Leite Atilate, é exatamente a rastreabilidade total desde a origem, né? Todas essas fazendas têm controle desde a semente que elas compram até o produto envasado lá na ponta. Então, a rastreabilidade que o leite tipo A proporciona e o controle total dos processos é um grande diferencial. Por quê? Porque o leite, além de você saber tudo o que acontece com as vacas, a nutrição, né, as forragens, as bezerras, um rebanho fechado, livre de doenças infecto-contagiosas e tudo isso, a outra grande vantagem é você trabalhar com leite fresco que é processado imediatamente depois da ordenha. Porque o leite, como meio de cultura, ele, como o sangue, né, ele cresce bactérias com muita rapidez. Então, a demora no processo de refrigeração, os tanques, né, você tirar de um tanque, passar para um caminhão, de um caminhão para uma carreta, de uma carreta para um silo, cada novo ponto desse é um ponto de contaminação. Então, quando a gente tira o leite da vaca e envia imediatamente para o pasteurizador, não é nem porque a gente seria melhor do que os outros, nós não somos. É porque é tão rápido o processo que não cresce bactérias no leite. Então, a característica desse leite com rastreabilidade total é a baixa carga bacteriana. E a baixa carga bacteriana, junto com a baixa célula somática, são as melhores características para um leite de alta qualidade. Por isso é que o nosso leite, com essa chancela Agrindos, como você chamou, ele tem 18 dias de validade, mesmo sendo um leite fresco, né, pasteurizado para consumo rápido, mas na refrigeração, o nosso prazo de validade é 18 dias, talvez seja o maior do Brasil. Rô, quero anunciar que o seu conterrâneo, o seu Jardel Massari, está participando com a gente da live. Oi, seu Jardel, muito obrigada pela sua presença. Ô, Jardel, que bom ter você, uma honra ter você conosco, os descalvadenses aqui, cidadãos honorários de Descalvado. Pois é, com certeza. Muito boa a presença do nosso sócio fundador. Rô, estão perguntando, esse leite tem que ser embalado na propriedade? Sim, o leite tipo A, a característica é que a gente não pode comprar leite de fora, a gente só pode envasar o nosso próprio leite, e o leite, depois da ordenha, ele, por circuito fechado, ele tem que ir diretamente para o pasteurizador. Então, não existe nenhum contato manual e ele não pode entrar num caminhão. Ele tem que ser envasado em circuito fechado diretamente da ordenha. Certo. Estão dizendo, fiz meu TCC e usei como exemplo sobre rastreabilidade Alete. Pessoal, parabenizando o seu trabalho. A Grindos Top rastreabilidade é importantíssimo. É isso aí. Rô, e agora, obviamente, a gente não pode fugir desse tema, né? Como que está a questão da quarentena aí na propriedade? Como que você está enxergando esse cenário? E o principal, né? Você vê como uma preocupação ou até como uma oportunidade? Olha, Juliana, eu pessoalmente eu tô muito bem, estou muito contente aqui, porque a fazenda está fechada, eu estou com as minhas meninas aqui faz um mês. E isso Que delícia! Então, tá ótimo nesse aspecto. Mas eu tenho uma grande preocupação, não só pela saúde das pessoas, mas como pela continuidade das cadeias alimentares, delas continuarem produzindo e não fechar nada. Então, nós temos aqui uma preocupação muito grande para não ter baixas nas equipes, né? Quer dizer, a gente não sabe em que momento que nós vamos estar no pico da pandemia e que isso poderá trazer aqui casos positivos para a nossa região, para as nossas equipes de trabalho.
Então, o que nós estamos fazendo a fazenda está totalmente fechada, para entrar tem um protocolo com álcool gel, com máscara, com tudo isso, e as nossas equipes estão trabalhando de máscara, nós estamos formando novos ordenadores de outros setores, para que a gente não tenha baixas na equipe por absenteísmo, formando sempre gente para poder tirar leite, que é o fundamental da história aqui. Mas, olhando um pouquinho mais adiante, eu também tenho preocupação com as indústrias que também não podem ter baixas, porque isso é o que aconteceu nos Estados Unidos, nas indústrias, nos abatedouros de suínos, nos abatedouros de carne. Quer dizer, uma indústria de 4, 5 mil funcionários fechar porque teve casos positivos de Covid, é um risco que todos nós estamos correndo, né? Isso vale também para os nossos fornecedores, para a própria Ouro Fino. Quer dizer, você deixar de produzir produtos essenciais para as cadeias produtivas de alimentação é uma situação bastante delicada, bastante grave, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para que essas indústrias não deixem de operar, sabe? Não deixem de poder receber leite, não deixem de poder entregar o leite nos pontos de venda, mais ou menos olhando para os problemas graves que os Estados Unidos está passando exatamente nas cadeias de proteína animal. Certo. Bom, vamos agora sair um pouquinho, porque chegou mais perguntas. O Peri, que sempre acompanha as nossas lives, leite tipo A tem que ter CCS baixa, CBT também. Sanidade, principalmente com relação à mastite, tem que ser primordial, né, Rô? O leite tipo A, ele tem que ter, o leite tipo A tem um padrão microbiológico superior ao padrão europeu e o padrão norte-americano. Nós podemos ter no máximo 10 mil colônias de bactéria no leite cru. Certo. E no máximo 100 colônias de bactéria no leite pasteurizado. 100, não é 100 mil, é 100 mesmo, 100 unidades. E o nosso CCS, como o restante do Brasil, no máximo 400 mil, mas as fazendas costumam operar com 180 mil, 170 mil, 200 mil. Mas o leite A traz uma grande vantagem, que é a possibilidade de você segregar leite. Porque como você tem controle sobre os processos, se eu quiser fazer um leite A2, né, de vacas segregadas A2, com uma CCS de menos de 100 mil, eu consigo fazer, porque eu estou segregando o leite que eu estou produzindo e que eu estou mandando para a indústria, né? Então, nós temos as regras para cumprir do sistema de inspeção federal, mas nós podemos ser mais rigorosos do que as regras da instrução normativa 76 e 77 e fazer um leite completamente diferenciado. Por isso que os leites tipo A e o A2, além de ser mercado de nicho, são especialidades, são oportunidades, né? E eu levo muito em consideração a questão do meio ambiente. Acho muito importante que a gente seja um produtor que, pensando lá no futuro, tente ajudar com essa equação, que é uma equação dificílima para a humanidade, que é as pessoas estão crescendo, o número de pessoas cresce, 7, hoje nós temos quase 8 bilhões, são 7,8 bilhões de pessoas no mundo, vamos a 9, vamos a 10, né? E as terras estão estáticas. A terra e a água são estáticas e as pessoas crescem. Como resolver essa equação para o futuro? Então, eu diria que a resposta do produtor de alimentos, né, que talvez seja o ente mais importante nessa equação, seja exatamente a produtividade. E uma produtividade que deixa o alimento natural pouco processado. Então, eu gosto muito de um conceito americano que se chama Local Produced for Local Families, quer dizer, produção local para famílias locais. É um conceito onde, diferente do orgânico, que é um sistema onde você tem baixa produtividade, né? Sim. Você teria, então, alta produtividade, usando bem esses dois recursos que são finitos para a humanidade, que são a água e a terra, usando sem impacto no meio ambiente, quer dizer, fazendo todos os conceitos para que não exista nitrato no subsolo, para que você use bem o esterco, né? Mas que seja com alta produtividade, mas que esse seja um produto consumido localmente, para famílias locais, que caminhou pouco, que deixou uma pegada de carbono baixa por unidade produzida,
né? E que seja um produto fresco, com pouco processamento. Então, esse eu acho um conceito fantástico para tentar ajudar a resolver essa equação, né, da humanidade, que vai ser um desafio, se não para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, que é, como lidar com água e terra finitas num ambiente onde o número de pessoas cresce. E a minha resposta seria essa: produção local para consumo de famílias locais, com baixa pegada de carbono por unidade produzida. Maravilhoso, Rô. Vou dar sequência aqui a uma série de perguntas que chegou. Vamos lá, então. Qual é a produção total hoje da Grindos e qual a média por cabeça? A gente hoje está num processo de crescimento. Nós estamos com 60 mil litros de leite, com aproximadamente 1.700 cabeças hoje, mas este ano ainda devemos chegar próximos a 2.000 cabeças. Então, nós estamos crescendo o rebanho, nós investimos o ano passado para poder crescer o rebanho, né? Nós devemos atingir 2.000 cabeças e aproximadamente 70 mil litros de leite. Vocês estão em terceiro lugar no ranking da Milk Point, né, Rô? Não, esse ano nós estamos em quinto lugar. Aliás, isso é uma coisa que me deixa muito mais tranquilo, porque nós produzimos leite há 75 anos. E durante muitos anos eu via muito pouco investimento de empresas, de gente investindo em leite, querendo crescer e mais ou menos copiando o que acontecia em outros países do mundo. Sempre me deixou um pouco angustiado saber que pouca gente se interessava por esse setor. Então, agora, destacando especialmente o investimento lá da Melkstad, lá no Paraná, na Castrolanda, o investimento do Grupo Sequita, né? Que são produtores que nos ultrapassaram esse ano. Eu fico muito feliz de saber que tem mais gente pensando da mesma forma, buscando escala, buscando ganho de produtividade. E então o time hoje de grandes produtores do Brasil é maior. Isso me deixa muito contente, sabe, Juliana? Porque a gente se sente um pouco um peixe fora d'água, que nós, Andó aí do Sérgio, e mais o Leite Bela Vista, né? Um peixe fora d'água. Agora o time está aumentando, aí já vem o Léo Pereira, Antônio Carlos Pereira, né? E os filhos, todo mundo gente muito séria, né? E eu fico muito satisfeito de saber que a produção dessas fazendas está aumentando. E eu sempre digo uma coisa: não existe almoço grátis. Isso só está aumentando, a Melkstad só está aí, o Sequita só estão aí porque investiram, porque acreditaram no negócio, né? Então, só tem um jeito de crescer: é investindo, é reinvestindo no próprio negócio, né? Eu fico muito contente que isso esteja acontecendo. Com certeza. A primeira grande fazenda que eu fui foi a Grindos. E eu lembro que eu fiquei impressionada de ver aquele tamanho de rebanho sendo ordenhado. E depois eu visitei uma propriedade pequena que tinha 30 cabeças. E eu fiquei tão emocionada de ver esses dois pontos. Mas, assim, eu tenho certeza que a Grindos começou assim também, com 30 vacas sendo ordenhadas e hoje virou essa potência. Então, realmente, assim, é emocionante ver a evolução da pecuária leiteira. É isso mesmo. Bedani, tivemos valorização do leite no curto prazo e isso motiva produtores a incrementar a produção. A oferta ainda deve se manter enxuta nos próximos 6 meses? A cotação deve seguir em alta? Qual a sua opinião, Rô? Não, eu acho que nós estamos num momento muito delicado, porque por causa do Covid, nós perdemos canais muito importantes de escoamento da produção. Então, o principal canal que nós perdemos foi o food service, né? E 50% da produção de queijo brasileira está no food service. E o queijo representa em torno de 35% da produção formal brasileira. Isso quer dizer que aproximadamente 17% da produção formal brasileira, de repente, perdeu o seu canal de escoamento. Então, o que aconteceu? Houve uma sobra momentânea de leite no mercado, já há umas 5 ou 6 semanas. Isso acabou sendo um pouco disfarçado pelo consumo de leite UHT da primeira e da segunda semana de isolamentos,
de isolamento, né? Onde houve uma procura muito forte, houve uma transferência do estoque do varejo para o estoque do domicílio das pessoas que estavam estocando alimentos não perecíveis, né? Então, isso passou despercebido aí por uns 15 dias. Depois, essa situação começou a se agravar. E hoje ele é mais grave. Quer dizer, hoje nós temos um excesso de oferta de leite por causa dos canais de escoamento que nós perdemos, e nós temos uma dificuldade de absorção pelos canais do UHT e do leite em pó. O leite em pó, que seria uma ótima alternativa, ele tem um limite de capacidade das indústrias de bancar o estoque, né? Se você for pensar que o leite hoje, com o dólar de 3,65, né? Num preço aí que está sendo praticado no spot de 1,20, 1,30, a gente já tem leite aqui no Brasil de 20 centavos de dólar. Quer dizer, está entre os leites mais baratos do mundo, né? O Brasil hoje é extremamente competitivo. Então, isso nos traz duas reflexões. A primeira é que não vai entrar leite importado de fora. Não cabe na matemática dos traders trazer leite de fora mais caro do que se produz aqui dentro. Então, nós já temos uma vantagem competitiva por causa do dólar, né? Que é a incapacidade de importar leite nesse momento. A indústria de leite em pó poderia absorver esse leite de 20 centavos de dólar e fazer pó. Ela fez isso até um determinado momento. Mas acontece que, como o Brasil é competição pura, né, não existe nenhuma salvaguarda do governo, não existe nenhum suporte do governo para bancar estoques de alimentos, essas coisas. Então, as indústrias já estão no seu limite da sua capacidade de bancar esse estoque de leite em pó. Então, o canal do UHT, que por sorte, diferente dos Estados Unidos, o Brasil tem um canal de escoamento que não compete com a geladeira do consumidor. Isso é muito importante, né? Porque o grande problema do Covid está sendo a briga pelo espaço da geladeira do domicílio, né? Já que nós perdemos uma metragem cúbica enorme de gôndolas refrigeradas do food service, né? de todas essas geladeiras das lanchonetes, restaurantes e tudo, nós perdemos esse canal, né? O que acontece? A geladeira do consumidor passou a ser disputada por todos os produtos perecíveis e refrigerados. Como o longa-vida não briga nesse espaço, ele está fora da geladeira, o longa-vida é o grande canal de escoamento de leite hoje, mas ele está muito pressionado por essa oferta. Então, a gente vive hoje. Pessoal, será que travou o Rô? Rô? Alô? Oi, agora voltou. Acho que estava acabando a bateria. Isso. Então, a gente vive um momento onde o mercado ele está com excesso de oferta, mas ele está justo. A gente não tem excesso de leite no Brasil. A gente saiu de uma safra fraca, com um problema de estiagem no sul, com problema na produção de silagem. Então, nós não temos uma safra forte, nós não temos leite importado e, no entanto, nós temos sobra de leite. Isso é um grande desestímulo para o produtor, nesse momento. O preço spot, os anúncios de queda no preço ao produtor é um grande desestímulo. Então, não é muito difícil prever que, na hora que abrirem os canais aí de food service, que o mercado se equilibrar novamente, que o consumo voltar ao normal, nós vamos ter um aumento importante e relevante do preço. E a minha preocupação, já como dirigente classista, não é nem a questão de se o preço vai estar alto ou baixo. A minha preocupação é saber se não vai haver ruptura na oferta de leite ao consumidor por conta do desestímulo que a classe produtora está sofrendo nesse momento, sabe? Que é uma coisa que não é desprezível, haver ruptura, porque nós não temos mais o canal de importação, né, que não se justifica, e o Brasil continua sendo um país importador líquido de leite. Quer dizer, o Brasil não sobrevive só com a sua produção. Então, isso não é... A gente pensar um pouco para frente não faz mal nenhum. Vamos ser otimistas, né, nesse cenário, e se Deus quiser,
tudo vai passar. Realmente a gente precisa encerrar, porque eu preciso abrir espaço para o Sérgio agora. O Instagram ele só dá 1 hora aqui para a gente conversar, e o Sérgio vem compartilhar toda a expertise que ele tem com gestão de pessoas, que também é de extrema importância. Tem muitas perguntas que chegaram. Eu quero fazer um combinado contigo. Eu vou te mandar essas perguntas e você, por favor, depois nos responde para a gente encaminhar para os nossos telespectadores aqui. Claro, pode me mandar sim, Ju. Foi um prazer estar com vocês. Vou ficar aqui assistindo o Sérgio, viu? Combinado. Pessoal da Ouro Fino que está me acompanhando, meus amigos da produção, Matheus, se puder dar um print nas mensagens que chegaram para a gente ter o registro já, eu agradeço demais. Rô, um abração. Foi muito bom conversar contigo. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Obrigado, Ju. Um abraço para todos vocês aí da Ouro Fino, viu? E todas as pessoas que estão ouvindo. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Rô. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.